se dar um destaque em alguma coisa, para se compreender alguma coisa. Uma régua para medir essa coisa, qualificar essa coisa, quantificar essa coisa. E uma venda para não ver a coisa, para mergulhar não para fora, mas para dentro de nós mesmos. E por que eu estou falando desses 3 objetos? Porque eles são significativos do nosso dialogador de hoje, que me trouxe entre os objetos, para pautar o nosso diálogo, estes, a lupa, a régua e a venda, mas trouxe também a sua própria carteira, porque eu acho que isso é a identidade dele. Está aqui a identidade dele. Alguém que mede, alguém que observa, né? Alguém que observa, alguém que mede e alguém que mergulha também para não ver ou ver com os olhos de dentro. Eu me refiro ao filósofo, ao bacharel em filosofia, aliás, o licenciado em filosofia, ao psicanalista, licenciado também em teologia, um quase padre franciscano, mestre em educação e membro da Academia Cearense de Jornalismo e Literatura, meu amigo Júlio César Martins Soares ou Soares Martins? Martins Soares. Martins Soares. Parece que é irmão que é parente do Martins Soares Moreno, será? Não. É goiano, minha gente! Será que o Martins Soares Moreno, que fertilizou aqui a nossa Iracema, foi por aí? Não consta que ele tenha ido para Goiás. Mas o goiano que assumiu o Ceará, casou no Ceará, tem filhos no Ceará, vai para ele eu vou passar a palavra para me dizer quem é esse cara, hein? Júlio César Martins Soares. Quem é esse cara, hein? Quem sou eu? Quem é esse cara, hein? É a pergunta básica da filosofia. Pois é. Quem sou eu? De onde eu vim? Para onde eu vou? Mais interessante, quando a gente pergunta quem é você, a gente tem a pergunta de dizer, tem a estranha mania de dizer, eu me chamo Júlio. Quando, na verdade, eu me chamo quando os outros dizem de mim. E a minha proposta de dialogar justamente é essa, de ver como é que eu me sinto diante das coisas. Quem sou eu de fato? Qual é a minha origem? Qual é o meu berço? Onde foi que eu enterrei meu cordão umbilical? Onde é que está a minha origem? Onde é que está afincada a raiz mais pura da minha terra? E eu não posso dizer, eu me chamo Júlio, senão eu sou o Júlio, com toda a minha riqueza, com toda a minha história, com toda a minha construção. Os outros é que chamam você de Júlio, é isso? O outro é que te atribui uma identidade? Porque uma das vezes da psicanálise é justamente a gente estudar essa ideia, né? Antes da gente falar, a gente já é falado. Por isso que é muito interessante a gente perceber alguns vocábulos a gente acaba esquecendo, né? Os patronímicos, por exemplo. O Francisco, que é de Assis, aí a pessoa nasce no Nordeste e se chama Francisco de Assis. Nasce em Canindé, mas é Francisco de Assis. É um Francisco de Assis, é um patronímico, né? A gente esquece essa vertente que é... A pessoa, no passado, ela era chamada pela região de onde ela vinha. O Francisco de Assis, o Santo Antônio de Pádua, Santo Antônio de Lisboa, outras questões... Jesus de Belém, né? O Jesus, que antes de ser de Belém, Nazaré, ele é Ierohuá Ben Yosef, é um Jesus de José. Não é ele por ele, mas é um anterior a ele. E também pelos pais também, não é, Júlio? Os pais também. Aquele é o Francisco é o Chico de Maria José, não é? Quer dizer, o nome da mãe, não é? Ou o nome do pai. Eu gosto muito de falar de sonho, né? Então, antes da criança nascer, a mãe já sonhava, o pai já tinha um projeto, nasceu um advogado, nasceu um médico, nasceu um jogador, nasceu um youtuber, né? Já vem todo carregado de uma força. E na religião católica nós temos aqui esses como é que chama? Esses folguedos, esses autos dramáticos que ritualizam exatamente isso. Aquelas ciganas que vêm quando nasce uma criança para predizer, né, para aventar um futuro para aquela criança. Né? Os índios têm isso, né, de batizar o menino Mamanda Tainá, por exemplo, como um dia chuvoso. Né? Não é simplesmente um nome. Um nome só diz de uma coisa. É um nome referente a uma outra, a um fenômeno, a um pai ou a um lugar. Sim. E aí estava me lembrando aqui de Lacan, você falando que eu pensando, eu não sou eu, mas eu tento me dar uma identidade, eu estou aqui com a sua, e eu queria que a gente discutisse isso, que você falasse sobre isso. Lacan diz, como é, eu me penso, como é? Eu penso onde não sou, e sou onde... E sou o que não penso.
Onde eu não penso. E sou onde não penso. Porque, Quer dizer, precede ao pensamento o ser, não é? se a gente volta para a questão da filosofia, por exemplo, Aristóteles já tem o princípio da identidade. O ser é ou o ser não é. E tem o princípio da não contradição ainda, né? Mas um dos princípios básicos é o princípio da identidade. Quem eu sou, de fato. Depois vem Merleau-Ponty para dizer, eu sou eu e as minhas circunstâncias. Né? Existe todo um contexto, existe um contexto familiar. Mas Ortega y Gasset? Também, Também, né? Que vem nessa mesma linha. Nesse mesmo diapasão, nessa mesma linha. E depois o Lacan ainda traz essa riqueza. Né? Essa riqueza. Sou onde não penso. Sou onde não penso. E penso onde não sou. Porque justamente eu trago toda uma bagagem que já é sobreposta em mim. Existe um desejo do pai, existe um desejo de uma mãe, existe o desejo de uma sociedade. Por exemplo, a gente se chama Oliveira, a gente se chama Lima, a gente se chama Silva e não sabe por quê. Vieira, tantos sobrenomes, né? A gente esquece de pensar nessa riqueza que o próprio nome já traz, na força. Por exemplo, alguém que coloca o nome do filho de Henrique, né? Para dizer, meu filho, quando crescer, vai ser rico. Henrique, Henrico. Estou vendo então que você tem um fascínio pela força da palavra, pela sedução da palavra. A palavra ela tem uma identidade muito forte e que a gente perdeu esse gosto A gente aboliu, por exemplo, os dicionários. A gente não fala de filologia, de etimologia, a gente quer as coisas prontas. Às vezes a gente corre tanto, tem tanta pressa e não vê a beleza das coisas que estão à beira do caminho, as coisas que passam, as coisas que estão no trajeto. A gente quer chegar no final. E como diria o Guimarães Rosa, a gente não escolhe o caminho do meio, que é justamente o caminhar. Quando o caminho se faz ao caminhar. É o gerúndio da viagem. O gerúndio da viagem. A palavra ela tem um saber. Não é à toa que ela está muito associada à ideia do sabor. Né? Um cozinheiro é aquele que sabe o sabor, a riqueza. Por exemplo, quando eu vou para a feira comprar legumes, verduras, eu levo meus 2 meninos pequenos e digo, aguçem os sentidos. Vejam, sintam, apalpem, veja as cores, sinta o cheiro, como é que as coisas se misturam, como é que elas chegam até vocês. É justamente porque as palavras ela têm um sabor que é próprio. Não é à toa que a gente... o sabor tem a ver com comer, né? A gente não come qualquer coisa, a gente prepara, a gente tempera. E esquece de botar tempero nas palavras. Por exemplo, uma palavra que é muito esquecida é a perfeição. A gente acha que perfeição é algo que está pronto, que está acabado. Quando, na verdade, a etimologia já induz para uma outra leitura, que é um perfazer. Perfare. Perfacere. Perfacere. Que é no sentido... Para fazer, né? Em fazendo. Em fazimento. Em fazimento. É algo que está sendo cozido. Júlio, veja, então o nome de uma pessoa já teria uma força, e na tradição já teria uma predestinação. Júlio, então, Júlio César é imperial, é aquele que é de Júlio. De Júlio César. De Júlio, não só o mês, mas também de Júlio. E que aponta também para algo que é brilhante. O imperador, o majestoso, Júlio César. Júlio César. Essa é a finalidade do nome que minha mãe quis colocar. E você se sente assim? Eu prefiro ser chamado de Júlio, imperador? No sentido de que existe uma singularidade, entende? Não um Júlio César, não um Júlio Soares. Até porque o César também não é só o nome, ele é composto. Não, e é um título. É um título, né? Sim. É um título, não é só o nome, né? Ele é todo há vários Césares, né? Vários Césares. E por isso que eu resgato muito, como é que você gosta de ser chamado? Júlio. Júlio. Porque é um indivíduo singular, único, irrepetível. Embora tenha outros Júlios, não? Embora que ainda tenha, mas não tem um Júlio como eu. Ah, sim, o Júlio, o único Júlio. Que sou eu que se apresenta quando está com você, e não aquele que você pensa. E um Júlio que se pensa também, porque nós somos também invenção para nós mesmos, assim como somos invenção dos outros. Sim. Nós somos pensados pelos outros, né? E pensado por você próprio. Você também você se acha uma coisa que é só sua, você que acha. Mas o outro que olha não reconhece isso. E que não percebe. Ele não percebe. Porque eu sou outro. Porque aí entra... E tem outras referências e olha para você com outros olhos. E que olha porque vê a partir de um julgamento. Que entra no segundo objeto que eu trouxe também. No segundo objeto que você me trouxe, que é o... Que é a lupa. Que é a lupa.
eu apresentei você como homem desses três que estaria representado nesses três objetos. Aquele que observa, analisa, que mede e que também se percebe por dentro. Aí é o lado do psicanalista que você é. Então, mas vamos a eles. Porque vamos a o Martin Buber Aqui, justamente... primeiro aqui. Vamos lá? Júlio, o que significa isso? Por que você ensejou trazer exatamente esse? Porque a lupa é algo que amplia. O pequeno, o menor. O pequeno. Talvez a minha proposta seja da gente olhar as coisas com um foco maior, ampliando. Não ver o Júlio a partir do Martins, do Soares, mas a partir de como ele se apresenta, que é a proposta do Martin Buber, quando ele diz: quem sou eu quando visto por dentro e quem sou eu quando visto por fora? Eu, quando visto por dentro, sou eu e as minhas circunstâncias internas. O eu visto por fora, o eu e as minhas circunstâncias externas. Aquilo que você vê pode ser apenas uma casca. O que é que faz com que eu veja o conteúdo, o núcleo daquela pessoa? O que é que, de fato, torna aquela pessoa diferente de todas as outras? E a filosofia e a psicanálise, que são as suas esses dois instrumentos, digamos assim, de lupa para ver o mundo e os sujeitos, servem para isso, quer dizer, servem para essa investigação. E apontam... Perscrutar. Sim, são as molas mestras, né? É o elan vital. Por exemplo, a gente usa uma palavra essencial no sentido pejorativo, quando, na verdade, o essencial é aquilo do qual, se tirar, a gente perde a singularidade. O essencial é aquilo que, se me for tirado, não faz mais sentido. E como você compararia, então, filosofia e psicanálise como esse instrumento lupa? Que é justamente o olhar de perto, mas ampliando. Entende? Quando o paciente chega, por exemplo, eu não posso ter algo já anteriormente estabelecido. Assim como na filosofia. Eu tenho o meu conceito na minha cabeça, mas quando alguém me diz algo, o que será que ela está querendo dizer quando ela me diz? Qual é a carga de força que aquela palavra traz quando ela me fala? E na filosofia? E na filosofia da mesma forma. O que faz com que aquela coisa seja aquilo. Qual é o atributo, segundo Spinoza, qual é o atributo dessa substância que, se for tirado, faz com que ela se apague? O que é que, de fato, faz com que esse pilar seja sustentado? Essa é a essência. É aquele núcleo que, por dentro... Por exemplo, a gente só vê uma árvore cair depois que ela cai. Mas tem um passo anterior, que é o cupim, que vai... O cupim, ele não serra por fora. Por dentro. Ele vai por dentro. Ele come todo o cerne da árvore. Um dia ela cai e a gente diz: foi por acaso, foi a força do vento. Mas foi o cupim que roeu todo o conteúdo nuclear que segurava, que sustentava. E ainda mais grave é que, mesmo quando o cupim está fazendo toda essa deterioração, esse esvaziamento, né? A casca está preservada, e quem olha de fora diz: ali é uma árvore, e já não é uma árvore. Já não é. Já não é uma árvore, né? E o que é que faz com que uma árvore seja uma árvore? É a sua ligação com o telos, né, com a terra, e essa sua e seiva. Quando né? você volta para Platão, por exemplo, existe o mundo das ideias, o mundo das teorias. Né? A árvore que eu vejo, ela é só uma sombra, porque a árvore verdadeira está no mundo das ideias. Sim. É só uma. Por isso que o resgate da filosofia, da psicanálise, é formidável, porque dá o aspecto de ser único no mundo. É mais ou menos o diálogo do Pequeno Príncipe com a raposa. Sim. Os grãos do trigo não me dizem nada, mas a partir do momento que eu te conheço e tu tens um cabelo dourado, o cabelo dourado que tem a cor do trigo, toda vez que eu olhar para o trigo, vai me fazer lembrar dos seus cabelos. E a partir de hoje eu amarei o grão do trigo por causa do teu cabelo dourado. A generalidade subsidiando o detectar da particularidade, da peculiaridade. Não é? Por exemplo, eu olho para a árvore é uma árvore, mas ela, como conceito, mas ela é aquela árvore, não? Ela é uma árvore genérica, mas ela é também aquela árvore, né?
Ela é singular. Ela é singular. É única e, de fato, é irrepetível. É irrepetível. Embora ela tenha conexões, ligações com sentidos maiores. Por isso que a lupa ela é a interessante lupa. nesse sentido, de você ampliar Ela- o seu campo de visão. Ela Assim destaca. como uma luneta que te traz para longe, para aproximar, O que está longe trazer fica o que está perto. longe fica perto. A lupa é para ampliar. É o que está pequeno que torna Grande. Dá uma expansão àquilo que é micro, né? Torna macro aquilo que é micro. Que é micro. E a régua, Júlio César Martins. Soares, Martins Soares. Martins Soares, mas ele quer ser chamado de Júlio. Júlio, tá feito do Júlio. E a régua mede, né? O Protágoras, no século IV, Aqui tem um pouco de julgamento, de ética, de moral. tem tudo, tem tudo, Não é? tem tudo. Porque o Protágoras já dizia, o homem é a medida de todas as coisas, das que são e das que não são. Então existe um pouco, qual é a métrica que eu meço o mundo? É isso aqui, né? Sim. Eu qual medindo é- a partir de mim. Qual é o as tamanho coisas. do meu pensamento? Então é a partir de que ângulo eu olho o outro. Como é que eu meço? É isso. Quer dizer, nós não somos... Eu sempre cito a Anaïs Nin, aquela poeta indiana, eu acho, que diz que as coisas não são como são, as coisas são como somos. Sim. Ou seja, nós somos a medida das coisas, Sim. não é? O homem é a medida de todas as coisas. Que é a proposta da minha investigação dentro da filosofia, que é o aspecto da individualidade perante o Estado e a religião. A sua licenciatura em filosofia trabalha também com isso, com essa ideia dessa tríade aí, como é que ela se relaciona? Estado, religião e indivíduo. E indivíduo. Estado e religião como forças opressoras em relação ao indivíduo e invenções também do indivíduo. Ou reguladoras que medem. Reguladoras né? que medem. Porque o Estado tem o poder de escravidão, de servidão, segundo Spinoza, Sim, né, que escraviza o homem, que lhe priva da liberdade. Em outro aspecto, a religião, por meio da superstição, que são os dogmas, que são os requisitos básicos para fechar, que não deixam de ser uma medida. E a gente não cabe na metade das medidas. Por isso que o indivíduo ele se perde no campo da investigação. E no campo da psicanálise, então, aí o infinito tudo é infinitesimal mesmo, porque o inconsciente é um sem fim, né? E a descoberta genial de que nós não somos donos da nossa própria casa. Nós vamos comparar, por exemplo, Freud e Lacan. O Freud ainda tinha um certo sentido de chegar a uma certa equação do inconsciente. E o Lacan vem dizer que é impossível, que isso é como se cavar um buraco na areia, não é? Porque são duas questões No mar. muito interessantes. Querer encher um buraco com água do mar, não dá. E com a concha. E como a concha. Você vai... Vai e volta, não tira nunca, né? E não vai. Porque como é que se pode uma coisa que não é imensurável, né? Não é mensurável. Não é mensurável. Não se pode. O ser humano não é mensurável. Porque, por exemplo, em Lacan tem um campo da linguagem, né? O ser da fala. Como é que se comporta o homem diante da fala? Como é que a linguagem, queira ou não, nós somos frutos da linguagem. Nós nascemos numa determinada situação, nós somos frutos de uma época, somos frutos de uma relação parental. E de significantes, a palavra. Não é? Como é que o homem se compõe, como é que ele se mede nesse vasto número, né? Porque eu vejo que você tem uma relação com a palavra, volto a dizer, de sedução, e agora está fazendo outra relação. É que você escreve, você é da Academia de Literatura, Academia Cearense de Jornalismo e Literatura. Poesia, imagino. Escrevo poesia. Poesia, pois é. E eu não conheço obra, mas, veja, o poeta é um sedutor pela palavra. Sim. Não é? E é seduzido pela palavra. E é seduzido pela palavra que próprio inventa. E aí, acho que é um bom discurso, um bom tema para o seu, que tem a ver tanto com você, eu acho, pelo pouco que conheço do seu trabalho, que é a sedução pelo próprio discurso, quer dizer, as pessoas que se seduzem pela própria palavra, a autossedução pela palavra. As pessoas são seduzidas pela própria voz. Pela própria voz, é isso. Não é à toa que a gente tem o YouTube, né? É o seu tubo,
é o seu canto, é o seu mundo, é A sua bolha. É a sua bolha onde você se encerra. Uhum. E muita gente não está disposta a ouvir. Ela está disposta a falar. E tem muita gente que ainda colocando um aparelho auditivo continua sendo surda, porque ela não está aberta à dimensão do outro. E pergunta, o que é que está havendo comigo? Quando, na verdade, não ter um espaço para o outro, da audição. Até em ouvir e escutar tem uma dimensão profunda de diferente. Porque o escutar tem, eu ouço aquilo que você não diz. Justamente por que o passo dessa pessoa é tão diferente da outra. Quando a gente ama, a gente escuta até o passo da amada que sobe pela escada, ainda que muito longe. O portão se abrindo, quando vai tocar a campainha, você já sabe o tom, porque e que na verdade é um exercício que a gente se propõe. Por isso que é tão difícil ouvir. A sedução pela própria fala traz essa ideia de que a gente não está aberto ainda a dialogar com o outro, que é a proposta do programa. Do programa. Eu sempre digo que aqui não é um bate-papo, não é uma conversa, não é uma entrevista. É que o diálogo é exatamente isso, a capacidade de interpenetração de uma fala em relação à outra, uma pautando a outra, não é? Eu procuro me pautar pelo que você está dizendo, eu procuro penetrar no que você está dizendo e a partir daí me retroalimentar, não é? Isso é diálogo, isso é diálogo. Mas hoje as pessoas, eu acho que tem uma composição do diálogo que é fundamental, que eu acho que está, que se chama, há um teórico português, não me ocorre agora o nome dele, não me lembro, que fala dos pressupostos da comunicação, quer dizer, você não ouve apenas aquilo que é dito, que é enunciado, mas a sentimentalidade da inflexão, da gestualidade, da lembrança que você tem de determinadas incrustações auditivas que está na fala do outro. E o mais interessante ainda é perceber outra questão. Boaventura Santos, acho que é esse o autor. O que compõe tanto a música quanto um diálogo não é a voz que aparece, não é a melodia, não é a poesia, é justamente a pausa, é o silêncio. É aquela ruptura que dá a oportunidade para que o outro se manifeste. Nelson Rodrigues dizia, o importante no diálogo não é o que se diz, é a pausa. É na pausa que as pessoas se conectam. E ele ainda, o Nelson Rodrigues, ele brinca que o maior desafio de um ser humano é encontrar um ouvinte. Diz que todo grande drama do ser humano é a procura de ouvinte. Inclusive, ele justifica neste fato a aparição desse tema aqui, o psicanalista. Diz que nós tínhamos antes o confessor, que era o padre, né, e que agora temos a comadre, né, e que agora temos o psicanalista. Ele diz, claro, naquela ironia maravilhosa dele, ele dizia, o psicanalista é uma comadre bem paga. É uma comadre bem paga. Mas, enfim, ele tinha um fascínio e, ao mesmo tempo, uma rixa com os psicanalistas. Mas eu vou fazer a cena e quero que você comente, porque você trouxe o objeto, ele me trouxe uma venda, e eu vou colocar a venda e vou deixar que, a partir daí, ele fale. Como não é pergunta e resposta, é provocação e a provocação. E a provocação surge justamente nesse momento. O que é que você vê a partir de então? O que haveria se você fosse censurado? Mas aí seria também aqui, né? Mas não deixa de ser. Porque o olhar, ele define muita coisa. E tenta dar 2 voltas agora. Fechar tanto o olho quanto a boca. Quem é o sujeito que fala comigo agora? Por que é que ele foi calado? Por que é que ele foi barrado de ver? Por que que ele é tão sedutor? Por que que ele é tão perigoso? Porque o Miró, por exemplo, ele dizia, quando a ditadura baixou nele, ele disse, pode me tirar as tintas. Se o meu problema é a tinta, pode me tirar as tintas, as telas, o painel, o papel em branco, porque eu vou fazer obra com a fumaça do meu cachimbo. Eu produzo alguma coisa. Eu vou produzir, porque o problema não é a produção, é a sedução que o indivíduo provoca. Veja, eu olhando para você, eu estou fabulando mesmo assim.
mesmo estando vendo e tendo voz. Mas depois que também colocando aqui, também continuo fabulando. É outro tipo de fabulação. Que ouvindo a sua voz e imaginando né, o espaço, as coisas, a imaginação. Nós somos seres da imaginação. Da imaginação. Nós Já nos recebeu um imaginamos. telefone de alguém com uma voz linda? Já. E já tentou desenhar essa Pois pessoa? é. E depois, quando se dá um encontro real? É outra coisa. É outra coisa. Eu fui rádio ator. Eu comecei no rádio teatro, então seduzido pela palavra. Mas agora eu vou fazer. Eu fiz, você vai ter que fazer também. E eu vou dizer o que você. Que sensação dá aí você se vendar assim. Só o olho? Só o olho por enquanto, daqui a pouco, quando for fazer o intervalo, eu vou colocar na boca dele para ele parar de falar, para a gente poder ter o intervalo e depois a gente volta. Mas por enquanto, o psicanalista vendado. É um teste que eu já me faço. Na maioria das vezes à noite, quando está escuro, eu levanto da minha cama sem acender a luz, tenho sede, abro a minha porta, atravesso a minha cozinha, a minha sala, entro na cozinha, abro a porta da geladeira sem acender a luz. A minha proposta é de sentir as coisas além dos olhos. Porque o Aristóteles ele já dizia, né? E depois o Santo Tomás falava, os nossos sentidos nos enganam. Será que o que eu vejo é realmente aquilo que eu vejo? Será que não é uma alucinação? Será que não é uma ilusão? Uma fantasia? A caverna de Platão. Na verdade, tudo são sombras. Sombra, tudo é sombra. Ou vaidades. Ou nuvens. Se eu perdesse a visão, não teria muito problema. É a reflexão que eu chego. Por quê, Júlio? Porque Como é que você ia ler? Só em braille, é isso? não precisaria ler mais o mundo. Porque Não o mundo precisaria. ele me chega. Ele me chega de forma simples, porque eu já parei para escutar, como diria o Fernando Pessoa, né? Ele diz assim, às vezes eu ouço o vento passar e só de ouvir o vento passar eu sinto que vale a pena ter nascido. Talvez se eu perdesse a audição seria um problema a mais. E aí estou me lembrando do nosso chute. Pode ser desvendado, que vou colocar a venda de outro jeito. Vou transformar a venda numa mordaça. Eu estava me lembrando aqui do nosso Jorge Luiz Borges, né? Que também disse algo parecido, né? Que vivia como cego, mas que tinha um mundo, toda uma realidade, e que não poderia ser o escritor que é, né? Que lia livros na sua própria treva. Né? E os livros já estão aqui. Já estão aí. Eles só precisam vir. Por que eu disse que ia transformar uma venda numa mordaça? É porque agora é preciso fazer um pequeno intervalo no programa, no nosso diálogo com o psicanalista e com o teólogo, enfim, com o filósofo, o licenciado em filosofia, Júlio César Martins Soares. Então, vem daqui, que é venda, para daqui, no silencinho temporário. Daqui a pouco a gente